Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito de gerenciadores de referências bibliográficas. Bora lá? Bom, de todas as partes do TCC, eu considero essa não a mais importante no sentido de que vai fazer você ser aprovado ou reprovado, mas mais importante no sentido de facilitar o seu trabalho. Cara, o que eu vejo de problema na hora de formatar as referências bibliográficas, e pior ainda, se o aluno faz o TCC, aí o TCC é um formato e na hora de submeter para a revista é outro formato. O que eu vejo também de aluno com preguiça de botar referência ou buscar referência porque eles não querem alterar lá embaixo, na mão, né? Cara, é uma coisa absurda. E a gente não precisa mais fazer essas coisas na mão. Cara, existem ferramentas, né? A tecnologia veio para ajudar a gente. Então eu vou falar a respeito das 4 principais: Zotero, EndNote, Mendeley e RefWorks. Beleza? E uma dica: cara, tire um tempo para você aprender a mexer em pelo menos uma, tá bom? Pelo menos uma. Eu vou dar a dica de qual aí quando a gente for para a tela do computador, mas isso vai ser uma puta mão na roda para você fazer o seu TCC ou para você continuar aí fazendo artigos científicos, enfim, beleza? Então, bora para a tela do computador? Bom, pessoal, nós temos inúmeros softwares para gerenciar referências. Se a gente joga no Google, aqui ó, essas são 2 imagenzinhas que eu peguei do Google separadas, tá? Eu tenho softwares gratuitos e eu tenho pagos. Aqui tem uns gratuitos também, dá para ver que tem uns repetidos, enfim. E alguns softwares gratuitos, eles são gratuitos até um certo ponto. E ele tem o tamanho de armazenamento deles. Aí para você continuar usando, você tem que pagar um extra, tá? Se vocês jogarem lá, aparece um monte, tem software que foi desativado, que não é atualizado tem mais de um ano, enfim. Inclusive, se a gente joga tabela de comparação lá no Google, vê um monte de tabelinha dessas, com um monte de software e coisas que, por exemplo, não fazem tanto sentido, como essa linha aqui. Praticamente hoje em dia todo software de gerenciamento ou qualquer outro tipo de software sai para Windows e sai para iOS, beleza? Que são as 2 plataformas mais utilizadas e todas também com suporte para Word. E aí que vem a ideia do vídeo: comparar os 4 principais softwares de gerenciamento de referências bibliográficas. E por que esses são os 4 principais, sendo que tem uma caralhada aqui que nem você mostrou? Cara, porque esses são basicamente os mais simples do aluno, do professor mexer. Eles são os mais intuitivos e que às vezes começaram antes e continuaram aí. Teve uma adoção em massa desse software e ele continuou. Eu tenho aqui o Zotero, eu tenho aqui o Mendeley, aqui eu tenho o RefWorks e aqui eu tenho o EndNote. Não reparem se tá diferente aqui, tá? Porque o RefWorks atualizou a logo deles e o EndNote eu peguei uma logo um pouquinho mais antiga, que é a que acho que todo mundo tem aí, não a versão X9, tá? Então, vamos lá. Com relação a valor, o Zotero, o Mendeley e o RefWorks, o Zotero e o Mendeley, eles são grátis. O RefWorks e o EndNote, eles são pagos. O que quer dizer com pago? Você tem que pagar para utilizar ele, mas pagar assim entre aspas. Por quê? Porque se a sua universidade tiver convênio, ou se a sua universidade assinar o pacote, você utiliza ele de forma gratuita. Eu uso o EndNote e eu uso ele por quê? Porque a universidade que eu estudei fora a primeira vez, a Universidade do Porto em Portugal, tem a parceria lá com os desenvolvedores do EndNote e eu tenho acesso ao meu até hoje, entende? Então ele é atualizado e eu atualizo automaticamente lá pelo site da faculdade.
Entre os dois, tá? Com relação ao valor, o valor que eu acessei hoje, no dia da gravação desse vídeo aqui, o valor dele está aproximadamente $100. Por que aproximadamente $100, cara? Porque quando a gente vai no site da EndNote, por exemplo, como o meu computador está na localização Brasil, ele me dá um valor em reais, que estava dando 705, 725, enfim. Mas quando você vai no site em inglês, vai direto neles lá para comprar a licença, está $100. E o HalfWorks, ele não mostra o valor dele. No site você tem que entrar em contato e aí eles começam a conversar contigo e te definem um valor. Mas os relatos que eu vi na internet é que também é algo em torno de $100, tá? Por que está alinhado $100 com espaço limitado? Porque é o seguinte, esse é grátis e esse é grátis, como eu falei para vocês. Só que ambos têm espaço limitado. Então, sei lá, se não me falha a memória, são 5 MB nesse ou 100 MB nesse, enfim. Quando você chega naquela determinada quantia pré-estabelecida, você só consegue adicionar referências à sua biblioteca se você deletar as que ficou para trás ou se você pagar por um upgrade, como se fosse um assento conforto no avião. Você paga um upgrade e tem um espaço extra ali na biblioteca e você continua a utilizar. Com relação à funcionalidade, Zotero, Mendeley e HalfWorks, eles são os mais fáceis de mexer, porque eles têm interface intuitiva e interativa. Eles não têm tantas opções assim, igual o EndNote, ou seja, se você tem menos opções, você pode fazer menos coisa, então é mais fácil você utilizar o software, certo? A plataforma. E o EndNote, ele é considerado difícil de mexer, só que é difícil de mexer entre aspas, né? Porque o próprio site do EndNote tem um canal no YouTube que faz tutoriais te ensinando a mexer no programa. Então, ora, se tu tem um programa e tem um tutorial ali te ensinando um ABCD de como é que mexe, é só você ter o trabalho de sentar a bunda na cadeira e aprender, certo? E em comparação com HalfWorks não tem tutorial oficial, pelo menos eu não achei no dia da gravação desse vídeo, tá? Os tutoriais que tem contanto que se você joga no YouTube, são tutoriais em espanhol ou em inglês. O EndNote já tem alguns tutoriais sem ser do site do EndNote em português, tá? E o que mais tem tutorial é do Mendeley. Português, inglês, espanhol. Zotero também tem português, inglês, espanhol, mas tem muito mais do Mendeley, porque ele foi o que teve a maior disseminação, tá certo? Passado as 3 linhas aqui, com relação à plataforma, todas as 4 que eu mostrei para vocês aqui rodam tanto em Windows quanto em iOS. E o EndNote ainda tem um Plus que tem como você instalar ele no seu iPad, tá? Lá nos Estados Unidos é muito comum hoje em dia as pessoas usarem iPads aí para escrever no Word, enfim, tem até aqueles teclados que funcionam como uma capa protetora, teclado USB, enfim. E aí minha sugestão pessoal, se você pudesse escolher, se for um grátis, utilize o Mendeley, tá? Ele é mais fácil de mexer, tem mais tutorial, a comunidade é grande, a maioria dos meus colegas de faculdade usam o Mendeley. E se você tiver a opção de pagar, obviamente, né, todo mundo que tem, pague para o EndNote. A funcionalidade dele é bem maior, tá? Tem um leque de opções que não tem nos outros. Agora, se você tiver a mercê da sua faculdade paga o HalfWorks, usa o HalfWorks, tá? Eles são pagos justamente por causa disso. Eles têm um leque de possibilidades maior do que esses dois. E ainda tem um extra que esses dois aqui, eles demoram um pouco para ter uma atualização nas citações, no estilo. Então tem a revista X com estilo Vancouver Underscript. Não existe, eu estou inventando. Aí, esses dois aqui, você manda um e-mail, os caras, sei lá,
em 72 horas desenvolvem esse novo estilo. Esses aqui, como é de graça, você tem que esperar alguém da comunidade se predispor a fazer isso. Tranquilo? E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixa aqui nos comentários qual gerenciador você escolheu para utilizar. Valeu!